Versículos de 10 a 19 diz assim: meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução, a palavra, e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda, no caminho dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem, olha que palavras fortes, minha gente, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro ou ser dia perfeito. Já o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, acalme o nosso coração. Alguns de nós aqui, Pai, estamos muito preocupados, estamos aflitos, angustiados, temos questões que precisamos ver soluções, e às vezes a preocupação é tão grande que a gente nem consegue ouvir a palavra. Acalma o nosso coração, Pai. Entregamos nas Tuas mãos todas as nossas ansiedades. Deixamos tudo nas Tuas mãos, que a Tua palavra possa cair num terreno fértil no nosso coração e que essa palavra venha provocar resultados diferentes na nossa vida, na nossa família e em todos que estão ao redor de nós. Fala comigo, Pai. Peça a Deus para falar. Fala assim, meu irmão. Pede a Deus. Deus, fala comigo. Fala comigo, Pai. O Senhor conhece a minha vida. Fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz como um filho ouve a voz do seu Pai. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Dá uma salva de palmas aí ao Senhor. Eu creio que você já me ouviu falar aqui várias vezes que o livro de Provérbios foi escrito para os jovens. Eu falei isso aqui várias vezes. E ele foi escrito por Salomão, filho de Davi, não é? Foi ele que escreveu esse livro de Provérbios. E Salomão, queridos, diz a Bíblia que ele teve 700 mulheres. Já pensou dar conta de 700 mulheres? No entanto, esse homem que teve 700 mulheres, ele só teve um único filho. Roboão. Foi o único filho que Salomão teve. Roboão, por sua vez, passou a limpo seu pai. Em vez dele ter 700 mulheres, ele teve 60 mulheres. Perdão, ele teve 18 mulheres e 60 concubinas. Mas ele teve 88 filhos. Então, Salomão era um homem, querido, que escreveu esse texto, que tinha 89 netos. Eram netos de Salomão e bisnetos de Davi. Amém, queridos? É sempre bom a gente saber o outro lado, né, da Bíblia, para a gente entender. Então você entende por que ele se dirige aqui aos jovens. Porque ele tinha muito neto. Ele tinha só um filho, mas tinha muito neto. Quem aqui sabe que neto dá trabalho?
né? Ele tinha muitos netos. Então, o que ele fez aqui, queridos? O livro de Provérbios, né, se você não sabe, ao longo do livro de Provérbios, tem 10 apelos paternais. Escuta, meu filho, 10 apelos paternais. O que é um apelo, querido? É algo que você implora, é algo que você suplica. Alguém aqui já fez um apelo para um filho, para uma filha? Meu filho, pelo amor de Deus, não casa com essa garota. É laço, meu filho. Alguém aqui já fez um apelo para um filho? Para uma filha? Apelo também se faz no judiciário, não é? No judiciário também não se faz. Vou fazer um apelo. Você vai implorar, você vai a uma instância superior para ver se muda aquilo ali. Apelação. Mas aqui, se você... o livro de Provérbios, ele tem 10 apelos paternais. Paternais porque eles são precedidos de meu filho, escute as minhas palavras. 10 apelos. E esse que eu li aqui junto com você é o 6º apelo. E ele apela para que seu filho, e aí vamos dizer assim, não está falando só com o filho dele, está falando com os netos dele também. Ele apela para o seu filho, para ele prestar atenção que a vida só tem 2 caminhos. A vida só tem 2 caminhos. Um caminho leva para a vida, leva para a luz, leva para a prosperidade, leva para a longevidade, leva para as bênçãos de Deus. E o outro caminho, ele leva para a escuridão, ele leva para a morte, ele leva para uma vida embaraçada, ele leva para uma vida cheia de tropeços. Amém, queridos? É por isso que nós precisamos ouvir os apelos do nosso pai e da nossa mãe. Alguns a gente ouviu, outros a gente não ouviu. Quem concorda comigo aqui? Eu e Maria José compartilhávamos da nossa própria vida. O que foi que teu pai pediu que você não fez? O que foi que meu pai, minha mãe me pediu, porque minha mãe se metia mais na minha vida, que ela me pediu e eu não fiz. E quando nós não fizemos o que os nossos pais pediram, muitas vezes a gente embaraça a nossa vida. Estou falando uma porção de bobagem aqui hoje, né? Pode me repreender, não tem problema. Então, querido, você que tem pai, quem aqui ainda tem pai e mãe? Quando tua mãe falar, escuta. Quando teu pai falar, escuta. O meu fala até hoje, minha gente. Já tem mais de 40 anos que ele morreu, mas continua falando. Ele continua falando. Então, presta atenção, queridos. Ouça, né? O que Salomão está falando aqui, querido? Ele está falando que essa é uma escolha. Ele está falando para o filho dele, que o filho dele tinha que fazer uma escolha. Ou ele ia por um caminho de luz, ou ele ia por um caminho de escuridão. Um levava para um resultado e outro levava para outro resultado. Amém? E essa é uma escolha que nós também temos que fazer todo dia, queridos. Todo dia. Nós hoje temos que fazer uma escolha. Ou eu vou por um caminho que transmite, que traz vida, que é como a luz da aurora, ou eu vou por um caminho que vai trazer tropeço, vai embaraçar a minha vida. Então, presta atenção, querido, que essa palavra que Salomão falou para seu filho e para seus netos, se podemos dizer assim, essa é uma palavra que serve para mim, serve para você. Você hoje pode estar diante de um desafio
E você acha que tem muitos caminhos. Não, só tem dois caminhos. Um que vai te levar para a vida e outro que vai te levar para a morte. Ou se não vai levar para a morte, vai levar para você complicar a tua vida, embaraçar a tua vida, trazer tropeço na sua vida. Amém? Vocês estão aí? Amém. Então, deixa o Espírito Santo falar com você. Olha como é que Salomão começa. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras. Queridos, uma coisa é escutar. Outra coisa é aceitar. Amém, querido? Meu filho, escute as minhas palavras. Eu já falei isso aqui há domingos atrás, querido. Primeiro eu preciso ouvir. Primeiro eu preciso escutar. A fé vem pelo ouvir. O Espírito Santo não se cansa de pedir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, escute. Amém? Por quê, querido? A palavra, em primeiro lugar, ela entra pela razão. Conhecereis, ela entra pelo conhecimento. Eu preciso ter a palavra porque ela me dá conhecimento. Ela me faz saber como é que Deus pensa a respeito dessa situação. Primeiro, ela tem que entrar pela razão. Aceite. Quando eu aceito a palavra, ela desce para o coração, querido. Amém? Ela desce para o coração e no coração ela provoca mudanças. Ela provoca novas ações. Ela provoca novos comportamentos. Ela provoca novas atitudes. Ela provoca novas posturas. Quantas vezes você chegou na casa de Deus, uma palavra foi pregada, a palavra entrou, a princípio você até brigou com ela, mas de repente ela conseguiu, entrou no teu coração e você saiu daqui dizendo, vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, vou mudar isso, vou transformar aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado. Por quê, querido? Você ouviu a palavra, escutou a palavra, aceitou a palavra e essa palavra mudou a tua vida. Amém? Então preste atenção, queridos. Nós temos que prestar atenção aos caminhos que a gente está escolhendo hoje. Porque tem um caminho que leva para a vida. E tem um caminho que leva para a escuridão. Amém? E a gente tem que prestar atenção nesse caminho, porque o caminho que eu escolho determina o resultado da minha vida. Vou repetir. O caminho que eu escolho determina o futuro que eu vou ter. O resultado que eu vou colher. O caminho que eu escolho pode provocar movimento no céu ou pode provocar movimento no terreno do inimigo. Amém? E aí ele faz questão de lembrar a seu filho, Roboão, eu ensinei a você o caminho da sabedoria, versículo 11. E o fiz andar pelas veredas da retidão. Põe a criança no caminho do bem, e mesmo tarde ela não se desviará dela. Amém? Tem coisas, querido, que a gente não faz. Por quê? O pai ensinou. A mãe ensinou. Então, mais que você às vezes esteja tentado a fazer diferente, acaba não fazendo. Porque você se lembra da palavra do teu pai. Por exemplo, nesses dias de dinheiro escasso, eu lembro meu pai. Não tem, não compra. Meu pai, né, queridos, não é do tempo do Pix, não era do tempo do cartão de crédito, não tinha nada disso. Entende dizer, meu filho, não tem, não compra. Depois você pergunta a Maria José, quantas vezes ela já ouviu isso de mim? Não tem, não compra. Se vira. Se vira nos 30. Se vira como você tem. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Como é importante a palavra de um pai, a palavra de uma mãe. Oi?
Tá bom. Ele falou aqui, né? Olha só, eu te ensinei o caminho da sabedoria. Você que traz seu filho, sua filha, que está lá na escolinha, está aprendendo a palavra de Deus. Você está botando verdades que vão mudar o futuro daquela criança. Não é? Vão preparar o resultado que essas crianças vão colher. Então, ele diz assim, se você por um acaso correr, você não vai se embaraçar. Não, se você correr, você não vai tropeçar. Não é? Fica nesse caminho que eu te ensinei. Não é? Porque esse caminho traz vida. Esse caminho fica na retidão. Né? Se você andar por ela, os seus passos não se embaraçarão. É interessante que ele fala 6 não seguidos. Se você andar por esses passos que eu te ensinei, não se embaraçarão os seus passos. Se você correr, você não vai tropeçar. Retenha a instrução, toda a palavra que eu te dei, retenha e não a deixe. Guarde ela, porque ela é a sua vida. Amém? Ele diz, né? Aí já entra... Primeiro ele fala do caminho, queridos, que traz vida. Deus hoje tem um caminho de vida para você, um caminho de prosperidade para você, um caminho de restauração da sua saúde, um caminho de restauração da sua família. Deus hoje ele tem um caminho. Deus fará um caminho onde nunca existiu um caminho. Amém? Quem é que acredita nisso aqui? Qual é a situação mais difícil que você está enfrentando hoje? Não precisa me contar, não. Só para você reconhecer aí. Qual tem sido o maior desafio? Saúde, finanças, família, profissão, relacionamentos. Deus tem um caminho. Diga para o seu irmão assim, ó. Agora é para você pregar. Não se esqueça. Deus sempre tem um caminho. Deus sempre tem um caminho. Talvez tenha gente sentada aqui dizendo, não vejo o caminho. Você não vê, claro. Mas Deus que está no céu, Jesus que está à direita do Pai, intercedendo por você, junto com o Espírito Santo que está chorando em gemidos inexprimíveis dentro de você, Ele tem um caminho para você, Ele tem um caminho para a tua casa, Ele tem um caminho para a tua família, Ele tem um caminho para a tua vida financeira, Ele tem um caminho para a tua vida profissional. O Deus a quem você serve sempre tem um caminho. Então, só para acalmar a gente, porque a gente às vezes, não tem mais jeito, não tem mais solução, não vejo mais. Deus sempre tem um caminho. Eu trouxe meu filho que cai, teus filhos, teu discípulo orado por ele, não adiantou nada. Se tu podes, faça alguma coisa. Jesus parou assim, se tu podes. Jesus quase deu uma carteirada nele, né? Se tu podes. Tudo é possível ao que crê. Prega aí para o teu irmão. Meu irmão, tudo é possível ao que crê. Amém? Primeiro ele apontou o caminho, querido. É o caminho que ele tinha ensinado ao filho, que era o caminho do bem, que era o caminho da vida, que era o caminho da longevidade, que era o caminho da prosperidade. Em seguida, ele adverte de que existe um outro caminho. E ele começa a falar do outro caminho no versículo 14. Não entre na vereda é caminho, né, minha gente? Não entre na vereda, aqui na minha Bíblia diz ímpios, lá na outra versão diz assim, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita esse caminho. Mantenha a distância desse caminho. Se afaste desse caminho. Passe de longe desse caminho.
Porque aqueles que estão nesse caminho, ele diz, eles comem pão da maldade e bebem vinho da violência. Você sabe, querido, que nós somos o fruto do que a gente come e bebe. Nós somos fruto do que a gente come. A gente é fruto do que a gente bebe. O peixe morre pela... Então nós somos fruto, né? O Senhor Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém, querido? Ou seja, querido, aquilo que a gente se alimenta, eu vou dar fruto daquilo. É isso que eu vou produzir, é isso que eu vou frutificar. Então ele fala para não ir por esse caminho dos perversos, dos maus, dos violentos, né? Porque esse caminho ele vai levar ao pior na sua vida, né? Porque foge, senão eles vão tropeçar, e depois ele repete lá embaixo. Então, queridos, presta atenção, querido, o caminho que a gente escolhe determina o resultado da nossa vida. O caminho que eu escolho hoje determina que futuro que eu vou ter. Presta atenção, eu vou ser cruel agora, com vocês e comigo também. Muitas das coisas que nós vivemos na nossa vida foi fruto das nossas próprias escolhas. É desagradável ouvir isso, não é? Mas até aqui foi assim que funcionou na tua vida, na minha vida e na vida de cada um de nós, querido. Embora você se faça de vítima, de pobre coitado, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha família, a culpa é do governo, a culpa é do Covid, Queridos, cada um de nós, tudo que nós vivemos em função das escolhas que nós fizemos. Amém? Amém? E aqui, queridos, essa escolha de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então aqui, queridos, essa palavra, o que esse pai estava pedindo desse filho? Responsabilidade. Esse pai estava pedindo desse filho responsabilidade. Se você for por esse caminho, vai dar certo. Se você for por esse caminho, vai dar ruim. Então, Salomão aqui está pedindo de Roboão responsabilidade, mas não está pedindo só dele não, está pedindo de mim, está pedindo de você, está pedindo de cada um de nós. Amém, querido? E essa responsabilidade é nossa, querido. O caminho que eu escolho hoje pode me levar para a luz, para a vida. E o caminho que eu posso estar escolhendo hoje pode me levar só para tropeçar na vida, para se embaraçar todo, só para achar encrenca. Quantas vezes você se lembra na sua própria vida, quando você esteve diante de desafios, e uma coisa te puxava para um lado, e outra coisa te puxava para o outro. Mas tinha uma voz dentro de você que dizia assim, ó, cuidado, isso aí vai dar fria, isso aí vai ter uma hora que vai... Amém, queridos? Amém. Vocês estão aí? Amém. Quem ainda me ama um pouquinho, diga amém. Está entendendo, querido? O pai está mostrando para o filho que o filho tem que ser responsável. Tudo que um pai quer, uma mãe quer, é um filho responsável. Que saiba fazer as suas escolhas. A pior coisa é quando você ouve de uma mãe ou de um pai, olha meu filho, eu acho que você está fazendo a coisa errada. Mas se você quiser fazer, faça. Fica por sua conta. Qual é o filho que é besta de fazer, minha gente? Quando uma mãe diz isso para você, meu filho, eu acho que você está fazendo a coisa errada. Agora, se você quer fazer, faça. Fica por tua conta. Quem aqui tem coragem de dizer que já fez isso? Ninguém, né? Foi contra o que a mãe falou.
Foi quanto que o pai falou? Uma pergunta, deu certo? Raramente dá certo, minha gente. Amém? Então, o que Salomão está falando aqui, queridos? Aí, versículo 18, 19, já estou terminando? Versículo 18, 19, ele faz um resumo e repete outra vez. Olha o que ele fala. Primeiro ele fala do primeiro caminho. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ponto 2. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem que tropeçam. Quando a gente está na escuridão, querido, a gente nem vê no que a gente está tropeçando. Quem são os malucos aí que de noite levantam em casa, não acende luz nenhuma, e vai para o banheiro, e vai beber água, e vai assaltar a geladeira, mas vai no escuro, dá um pouquinho, pum! Querido, quando a gente está na escuridão, a gente não enxerga. Por isso que às vezes é tão difícil você pregar a palavra para uma pessoa que está na escuridão. Ela não enxerga. Por mais que você fale, ela não enxerga, porque ela está na escuridão. Amém? Amém? É isso que ele está dizendo aqui. Você tropeça e nem sabe que não tropeçou. Então, queridos, para terminar, esse texto fala de um dos ensinamentos fundamentais do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem o que alguns autores chamam de doutrina dos dois caminhos. Tem 10 apelos em que o proverbista pede para não ir por um caminho. Se afasta da casa da mulher adúltera. Porque ela vai arrebentar com a tua vida. Amém? Tem 10 apelos, querido. Eu só li um. Então, são apelos paternais. São apelos que um pai faz para um filho. Como você já fez tantos apelos para teu filho, para tua filha, né? Você, pelo amor de Deus, minha filha, não faça isso. Não insista nisso. Vai por ali, vai por lá. E graças a Deus, às vezes, os filhos nos ouvem. Infelizmente, nem sempre eles nos ouvem. Então, presta atenção, querido. O que é que o proverbista está falando aqui? Tem um caminho que hoje leva você para a vida. Leva você para a luz. Leva você para as bênçãos. Infelizmente, tem outro caminho que leva você para a escuridão, para uma vida cheia de tropeços, para uma vida embaraçada. Esses caminhos, eu repito, querido, eles estão diante de nós todos os dias. Obrigado pelo amém. E cada pessoa aqui é livre para escolher o seu caminho. Amém, querido? Cada pessoa aqui é livre. Se você quer ir por esse caminho, vai. Se você quer ir por aquele, vai. Agora, presta atenção que tanto um traz um resultado, benefício, o outro traz consequências e até malefícios para a sua vida. Quem é o responsável por fazer essa escolha? Nós. Por isso é que Jesus entrou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, trazendo essa palavra para a nossa vida, queridos, para aplicar na nossa vida, talvez você hoje se veja diante de desafios que você está enfrentando, que você tem que fazer escolhas. Você tem que fazer escolhas, e escolhas que são da sua responsabilidade. Amém? Então, presta atenção. Se essa é uma escolha que te leva para a luz. Presta atenção se essa é uma escolha que provoca movimento no céu. Ou se essa é uma escolha que te leva para a escuridão. Para tropeços, embaraços. Essa é uma escolha que talvez você não produza movimento no céu, mas produza movimento no inferno. Porque tudo que o diabo quer é roubar, matar e destruir. Amém, querido? Então, da nossa escolha depende o nosso futuro. O resultado que a gente vai colher vai depender daquilo que eu vou escolher.
Queridos, não tem como a gente fugir disso. Até aqui foi assim que aconteceu na minha vida, na tua vida e na vida de cada um de nós. Pode botar a culpa em quem você quiser botar a culpa. Não, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa foi tu que escolheu. Amém? Então daqui para frente, o que a gente pode fazer? Eu vou escolher o melhor caminho. Amém? Então, deixa o Espírito Santo, deixa a palavra de Deus te exortar, querido, te encorajar, porque esse pequeno texto, querido, é uma grande exortação a que nós façamos uma escolha pelo caminho do bem, pelo caminho da luz. Amém? Então, que a gente possa isso trazer para a nossa vida hoje. Falo especialmente com você que chegou aqui. Eu vou fazer uma escolha, eu vou tomar uma decisão, eu vou resolver esse assunto. Eu vou acabar com isso hoje, vou resolver essa situação hoje. Preste atenção. Esse é um caminho que está te levando para a luz, para a retidão, para a prosperidade, para a paz, que provoca movimento no céu? Ou esse é um caminho que te leva para a escuridão, para uma vida embaraçada, para uma vida cheia de tropeços, talvez até com maldade e violência? Amém? Amém. Então, queridos, isso aqui é para a gente discernir. Pablo, na oração que ele fez, ele pediu por nós que Deus nos desse discernimento. Talvez ele nem tenha sabido que ele fez essa oração, mas a boca dele falou isso. Que Deus nos desse discernimento. Peraí, que caminho que eu estou tomando? É um caminho que vai para a luz ou vai para a escuridão? Se você ainda tiver dúvida, eu ainda não sei. Se pergunte, Deus está nesse caminho que você está escolhendo? Deus não, Jesus está nesse caminho? Eu vou lá, vou falar isso, vou fazer isso, vou levar minha faca, minha peixeira. Uma pergunta, Jesus está indo junto com você? Jesus diz, eu sou o caminho. Então, queridos, às vezes porque às vezes, apesar de todas as coisas, a gente ainda fica em dúvida. Será que o melhor é aqui ou o melhor é ali? Para, meu irmão, e procura por Jesus. Onde é que Jesus está? Está aqui? Ou onde é que Jesus está? Está ali. Jesus está nesse caminho? Às vezes fica claro para a gente, não, Jesus não está nesse caminho. E se eu insistir nele, porque a gente insiste, a gente colhe consequências das quais a gente se arrepende até hoje. Lembra lá o guloso que trocou a herança dele por uma sopa de lentilha? Quem aqui é esganado? Quem aqui gosta de comida? Vende até a alma para o diabo só por causa de comida. Eu gosto de exagerar, minha gente, me desculpe, eu aprendi com meu pai. Mas ele estava com tanta fome, que isso, claro, não quer saber de herança. Me dá essa sopa aí, fica com a herança e comeu a sopa de lentilha. E diz a Bíblia, querido, que ele se arrependeu o resto da vida dele. Eita, que essa pega a gente, minha gente. Minha esposa, vem para cá, Reginaldo, a sopa de lentilha está ali. Minha esposa sempre me conta uma história de um homem que estava em dúvida, não sabia que caminho tomar, estava perdido, aí procurou um sábio, e para que o sábio orientasse ele, por que caminho ele deveria escolher.
E o sábio devolveu para ele. Olha, vai pelo caminho onde tem o coração. Olha para o caminho do amor. Olha, vai pelo caminho do perdão. Vai para o caminho da reconciliação. Estou acrescentando aqui, né, Maria José? Mas estou trazendo isso para a gente. Olha para o caminho do amor, do perdão, da reconciliação, da união. Esse é o caminho que Deus tem para você. Amém? Quem está aqui e tem que fazer uma escolha, tomar uma decisão, quero que você fique de pé, porque eu quero orar. Deus fará um caminho, isso mesmo. Talvez tenha pessoas aqui, queridos. Veja só, o irmão me entregou aqui o nome da menina. Como era o nome da menina? Fernanda? A menina que está internada, que fez 3 tentativas de suicídio, como era o nome dela? Paula. Olha só, essa menina, queridos, que tentou o suicídio, não vê mais caminho na vida dela. Não vê mais sentido em viver. A vida perdeu a razão de viver. E uma pessoa assim, queridos, ela dá conta, ela vai contra a sua própria vida. Em vez da gente julgar e dizer, é fraca. Não, minha gente. É luta. É prova. Então, você que está aqui, está fazendo uma escolha, tem uma decisão. Fecha teus olhos, abaixa sua cabeça. Coloca isso diante de Deus. Veja assim, queridos, aqui era um pai apelando a um filho. Se esse pai estava apelando a esse filho, é porque ele estava vendo o filho correr muito risco de entrar por um caminho que tinha tudo para destruir ele. E ele faz 10 apelos, ele não faz um não, ele faz 10. Então coloque essa situação que você está vivendo, teu desafio, tua luta. Você está sendo confrontado com uma situação. De repente uma situação se estabeleceu na sua vida e talvez você esteja como essa menina. Não sei mais que caminho tomar. Não sei mais por onde ir. Não estou vendo mais sentido na vida que eu estou vivendo. E nessa hora que a gente tem muita chance de escolher a escuridão e não escolher a luz. Escolha a luz, querido. Escolha Jesus. Na sua oração aí fala, Jesus, me mostra o caminho. Jesus, vem comigo, Jesus. Segura minha mão e me mostra o caminho. Não me deixa, Pai, ir por um caminho que só vai trazer tropeços. Não me deixe por um caminho que vai embaraçar os meus pés. Não me deixe ir por um caminho que vai trazer maldade, violência. Eu quero o teu caminho. O Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Jesus, segura a minha mão. Segura a minha mão. Como um pai segura a mão de um filho, segura a minha mão e não me deixa sair do teu caminho, porque no teu caminho eu tenho provisão, no teu caminho eu tenho livramento, no teu caminho eu tenho restauração de saúde, no meu caminho eu tenho justiça, no teu caminho eu tenho libertação. Com os olhos fechados, querido, fica imaginando você segurando a mão de Jesus. Agarra na mão dele.
Jesus, me mostra o caminho. Eu quero o teu caminho, porque no teu caminho eu tenho bênção. Quando eu estiver escorregando para um caminho errado, Pai, fala comigo, chama a minha atenção, faz um prato cair na minha frente. Não me deixa ir por um caminho de destruição, de escuridão, de tropeços, de violência, de maldade. Não me deixa ir por esse caminho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um pacificador. E eu quero o teu caminho. Porque o teu caminho, o Senhor tem o melhor para mim. Meu Pai, tira toda a inquietude. Como eu dizia, Pai, talvez alguns aqui chegaram pesados, carregados, frustrados. Tem carregado uma cruz que tem sido pesada, Pai. Ajuda o meu irmão, Pai, a encontrar o caminho que vai trazer a paz, a saúde e a prosperidade. Nós oramos em nome do Príncipe da Paz, Jesus. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas.